9h24, 17 graus 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. A Durga Sindical, eu disse a Durga Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Vamos a Brasília, nossa conexão Brasília é sempre para a Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio, e Rede Master Hotéis. Entre no portal masterhotels.com.br ou ligue 0800 000 2766. 0800 000 2766. Coloca o código BAND e tenha tarifas exclusivas. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo. Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. E hoje é um dia de explicações, de cobranças de respostas aqui em Brasília sobre o que aconteceu de fato, por que o apagão e o maior apagão em extensão, inclusive maior aí, com mais repercussão desde 2009, né, no apagão que a gente se lembra até hoje, que gerou uma crise, né? Então, hoje em Brasília, a agenda está realmente reservada para que autoridades públicas se reúnam e deem explicações claras. Até o momento, o ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, apenas aponta uma falha técnica no Ceará, que gerou aí um efeito dominó, um efeito em cadeia, até porque o sistema brasileiro ele é todo interligado, com a exceção de Roraima, que tem lá um sistema à parte, e recebe inclusive energia da Venezuela. De qualquer forma, o ministro deu 48 horas para o operador nacional do sistema se manifestar para explicar tecnicamente o que aconteceu. E agora vai ter uma reunião às 9 da manhã entre o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, o operador nacional do sistema, e também uma instituição de pesquisa para fazer uma avaliação geral, né? Agora, Osíris, é claro que num momento como esse, num problema dessa magnitude, né, que afetou todas as regiões praticamente do Brasil, e teve repercussões grandes, começam especulações, né? O ministro ontem, ele chegou a citar que solicitou ao Ministério da Justiça que determine que a Polícia Federal investigue se teve sabotagem, se teve dolo nesse caso, então a polícia vai investigar. E o ministro faz uma referência que foi identificada a sabotagem no início do ano e por isso não quer descartar essa possibilidade agora, né? Agora, quando se trata desse assunto, energia no Brasil, e uma corrente política hoje que governa o país e é contra a privatização, esse assunto da Eletrobras, da privatização, do processo todo de concessão que a gente acompanhou aqui com a aprovação no Congresso, chegou a ser judicializado, volta e meia esse assunto volta à tona, mais uma vez, é um debate que retorna, O ministro, ele fez críticas ontem à privatização da Eletrobras, disse que inclusive teria que ser responsável, não poderia atribuir diretamente à privatização esse problema, e não pode mesmo, convenhamos, mas é um assunto que ele volta de novo, volta à tona. Depois de toda a discussão que a gente acompanhou, longuíssima tramitação no Congresso, e volta esse assunto, A pergunta que fica aqui em Brasília é se não é melhor focar realmente no que aconteceu e buscar soluções ou medidas preventivas para evitar que isso ocorra novamente. Agora, é claro que a oposição aqui aproveita para fustigar o governo, Ontem, Ciro Nogueira, do PP, ex-ministro de Bolsonaro, falou que o apagão ele existe, na verdade, desde o início do ano, e fica essa guerra política, De um lado, uma crítica à privatização, do outro lado, uma atitude até oportunista de usar esse fato para fustigar o governo, Mas aí é do jogo político, isso sempre acontece em Brasília, mas tem um elemento a mais aí. A gente está na véspera de uma reforma ministerial. Esse posto do ministro, Ministério de Minas e Energia, é sempre muito cobiçado. E por quê? Porque é um ministério grande, com porte significativo, com orçamento muito grande e que tem ramificações nos estados. É tudo que os partidos querem. E esse cargo ele já foi aí cogitado, cobiçado por outros partidos, inclusive por PP e republicanos, que estão com um pé aí no governo. Falta apenas a oficialização que o presidente Lula precisa fazer e está aguardando. Inclusive está empurrando a votação lá do arcabouço fiscal do Congresso Nacional. Ontem a gente teve mais um adiamento. Mas é um cargo que ele é cobiçado e o ministro fica exposto e precisa dar explicações. Então, logo mais, teremos uma reunião do ministro com o operador nacional do sistema para tentar esclarecer tudo o que aconteceu e a gente acompanha aqui em Brasília. Um grande abraço, até mais.
9h29, seguidinha marcando 9h30, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. A coisa de reforma ministerial ainda vai render, né, gente? Não é, seu Macalossi? Agora, essa aí do Lira, depois da entrevista do Haddad no Reinaldo Azevedo, o Haddad não disse nada demais, ele apenas constatou um fato. A Câmara tem um hiperpoder, isso é um fato. E o que ele disse? A Câmara não pode usar esse hiperpoder para humilhar o Senado e o Executivo. Exatamente. Aí o Lira ficou cheio de dodói, não gostou, porque é a descrição da realidade. E o que ele fez? Resolveu humilhar o Executivo e o Senado, adiando a votação do arcabouço fiscal. Ou seja, ele usa uma matéria... prejudica o país daí. Ele usa uma matéria de interesse do país para tentar emparedar o governo. É bizarro, né? E na reação do Lira, ele comprova que a crítica em relação ao hiperpoder da Câmara é correto. Ele deu razão pro Haddad. É que a diferença, na Câmara, o presidente tem o poder de decidir a pauta, coloca em votação o que ele decide tudo. Entende. Ele tem o poder pleno. Não existe um mecanismo obrigatório no regimento, na legislação, que obrigue a compartilhar com, por exemplo, as lideranças de partidos. Como tem nas assembleias. As assembleias, no caso do Rio Grande do Sul, tem a reunião de líderes. E aí você faz o acordo de líderes. E mesmo que o presidente ou a mesa diretora tenha interesse em encaminhar determinados assuntos, tem que respeitar o rito. O acordo. E o acordo que vem a surgir na reunião de líderes. O que barra a pauta, evidentemente, são emendas constitucionais. Aí tem, ou então, às vezes, projetos urgentíssimos. Não raro o presidente querer botar algo em pauta e os líderes não quererem. Né? Sim, acontece. Mas aí é que tá, não é o parlamento, não é onde se discute democraticamente os temas, não é onde tem que prevalecer a vontade da maioria, esse não é o princípio da democracia, não é o que acontece na Câmara Federal. E não estou me referindo especificamente a este caso, porque toda hora tem isso e a decisão lá é do presidente da Câmara. O presidente da Câmara talvez seja o homem mais poderoso do país. É o vice-presidente. Né? É o mais poderoso, porque ele consegue, numa situação dessas, barrar até alguma coisa do presidente da República. Nós estamos falando da instituição, não de figuras humanas. Né? É o cargo, o cargo sobrevive. O cargo, presidência da Câmara, tem um poder tão grande ou maior do que o presidente da República. Mas a distorção fundamental é a seguinte: se esse cargo hiperpoderoso está na mão de alguém que faz mau uso dele... Então, esse é o problema. O efeito negativo se evidencia. Aí é o efeito humano de quem ocupa o cargo. Que é o que está acontecendo agora pelo relato que tu trouxeste aqui. No lançamento do PAC, Sérgio, o próprio Lula disse: eu preciso mais do Lira do que o Lira de mim. Sim, porque é essa a dinâmica. Traduziu, então, isso traduz o que acabei de falar. O presidente da Câmara tem mais poder que o presidente da República.